Então o rei olha e o rei, no alto da sua ostentação, ele não enxerga as coisas como são. O orgulho não é um bom colírio. O orgulho, a vaidade, a leitura. Por isso que a gente tem que ser simples para fazer leituras com simplicidade. Quando você é simples, você consegue acalmar, pensar melhor, respirar, pensa melhor e faz a leitura da situação com simplicidade. Teve situações que, não é o caso agora, mas alguém sofreu uma situação repentina, de, houve perda, e quando chegou de tarde, aí eu chamei ele, eu estava indo comprar o Billy Paul, aquele Cheetos azul que fica latindo na hora que eu estou pregando lá no Brasil, e ficamos conversando numa praça, claro, e em algum momento eu disse, vamos lá no seu veículo novamente, dê uma olhada, parece tão grande como parecia de manhã. Aí a alma dele já estava em paz, ele estava conversando comigo, ele gostava muito de mim, e nós falamos coisas de Cristo, eu abençoando a vida dele. Então ele disse, não, pastor, isso aqui, inclusive eu conheço, o senhor falando agora, já me lembrei até uma pessoa que vai deixar zerado. Quer dizer, a leitura num coração pacificado, mas o coração altivo, soberbo, ele olhou para Davi e disse, isso é um louco. Um louco que já tinha matado mais, duas ou três dezenas de milhares. O que é isso? 30.000 soldados daquele país, Davi passou no arrasta para cima, né? Mas o rei, na sua opulência, na sua ostentação, olhava para Davi, ah, isso é um louco, isso não. Né? Então, é, e eu fiz um pensamento a respeito das mudanças, principalmente essas mudanças repentinas, né? Num mundo que os interesses estão acima dos fundamentos. Por que precisa de homens e mulheres como o pastor Marconi e muito mais qualificados do que eu? Porque o mundo está em cima de interesses. Você está sendo estimulado 24 horas por dia a validar, a potencializar só a questão do interesse, do ter, do ter, do ter, o ser não. Ser filho, ser cuidado, ser. Então, não, você tem um domínio. Hoje tem a autossuficiência, né? O self-service da alma. Não, você pode tudo, você é uma pessoa empoderada. A pessoa está que só Jesus na causa. Mas vem um orador falando bonito e você é empoderada, você. Somos empoderados em Cristo, porque Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos ampara, nos abençoa. Então não somos empoderados em nós mesmos, nós somos finitos, nós morremos. Como é que a gente é empoderado se a gente morre, se a gente não voa, se a gente não consegue saltar daqui desse continente que eu estou e, não, eu quero ir tomar café em casa lá no Brasil, 8.000 quilômetros e eu dar um pulo ou vou nadando. Não, a gente é finito. Infinito é o poder de Deus na nossa vida, entendeu? E, pastor, assim a minha autoestima. Não, você é uma pessoa maravilhosa, um ser extraordinário, um abençoado, um afortunado, cheio de graça, beleza, bondade da parte de Deus. O que eu estou dizendo é que hoje estão ensinando interesses, né? A pessoa perdeu a qualidade de ser, é o que tem, o que demonstra, e às vezes não, vou até corrigir, não é às vezes, muitas vezes não, a pessoa nem tem, mas o importante é você demonstrar, entendeu? O importante é você filmar lá naquele iate, na porta do helicóptero. Tem gente que paga um helicóptero para fazer uma filmagem de 3 minutos para postar no Instagram. E não porque vai dar engajamento, pode dar até dinheiro, mas o que é que vai mudar isso? Não estou julgando aqui, cada um no seu cada qual, né? Como dizia minha mãe, né? Então, os fundamentos hoje não são, né? E por ser tudo circunstancial, tudo em consequência, se, mas depende de tal coisa, mas só se. Então, até
para você fazer uma leitura, o que é nosso amigo? Eu sou de uma geração, lá na repartição federal que eu me aposentei, é, eu trabalhei com a grande quantidade deles, pelo menos uns 30 anos, e no total 36. Por quê? Porque teve um tempo que me mudei, fui para o prédio central, depois fiquei cedido à Justiça Federal, e o fato, mais 30 anos foi colado em algumas pessoas, e entre esses tivemos amigos que ainda hoje temos um grupo, não é um grupo oficial da repartição, mas é um grupo paralelo, que está todo mundo lá, pessoas da minha idade, homens, mulheres, e a gente preserva o tesouro da amizade. Que amizade hoje você pode considerar realmente aquela pessoa, minha amiga? No teu trabalho, com quantas pessoas você pode abrir seu coração e de verdade e saber que aquilo não vai ser usado contra você no seu trabalho? Olha o perigo disso hoje em dia, entendeu? Você não tem mais, quer dizer, a gente passa mais de 60%, 70% do nosso tempo em ambiente de trabalho ou estudo. Casa hoje em dia é uma relíquia só para repousar e poucas horas, né? Não é o meu caso, porque eu sou aposentado, então não tem mais vivi isso a vida inteira. A gente leva uma vida com pessoas de fora. E precisamos de vínculos verdadeiros. Então, hoje em dia, a leitura, até de amizade, né? Amizades circunstanciais. E eu digo isso com muita tristeza, entendeu? Pessoas que você pensou que ele tinha admiração, respeito, companheirismo, e se você perde o emprego, aquela pessoa nunca mais te liga, ou não te procura, não te convida. E uma das coisas que, quando eu estava já no final da minha carreira, né, era em lugares mais elegantes, mais caros, mais ricos, digamos assim, pessoas mais importantes, mas lá não se tratava de amigo, chamava de colega. Eu não tenho colega, entendeu? Eu vou dizer até uma ignorância agora. Ou é meu amigo ou é um estranho. Eu não tenho colega. Tem um cara que divide o espaço comigo, uma mulher, um homem, divide um espaço de trabalho. Ele não é meu colega. Eu não tenho um colega, eu tenho amigos, amigas e amigos. Tá certo? Mas hoje está nessa. Hoje, com a rapidez com que se desfaz, né, as coisas, inclusive casamento, é, sociedades, amizades, hoje se desfaz tudo, hoje é tudo muito circunstancial. E como é circunstancial, fica difícil da gente saber se é amigo ou se é inimigo. Olha, lembre, eu iniciei esse sermão falando a respeito de Davi e do rei Saul, que disse que era amigo, I love you, eu e tu, bichinho, nós, olha, o coraçãozinho, tá certo? Nós é coraçãozinho colado, a gente não abre, é unha e carne, eu tô com você e não abro, não fecho, a gente é flechiqué, ligado um no outro, mas na primeira coisa que a invejinha bateu, aquele que jurou a amizade, né, já não era amigo. Então, hoje, eu achei interessante trazer isso, porque é um espelho da realidade de hoje. Hoje a gente não sabe verdadeiro, a não ser que seja um amigo traçado, alinhado, traçado que eu digo como quem faz um traço de concreto. Você vê a hostilidade dos meus conceitos, né? É uma coisa bruta, um homem velho como eu, mas eu falo de fundamentos. Então, o concreto é um bom exemplo para mim. E tem amizade que é como concreto, tá certo? Como eu vou lhe dizer dois exemplos para mim de amizade. Concreto, depois se mistura cimento, areia e brita. Pá, ferro, não quebra jamais. Pode durar anos, vai durar. Ou se você quer uma coisa mais simples, é uma vitamina de abacate. Depois você bota o leite, o açúcar e o abacate misturou, não separa, não tem como separar, tá certo? Então a amizade, no meu entendimento, deve ser dessa forma. Se for dentro da esfera de colega, aí para mim não. Então, mostra. Saul não, eu era amigo, mas Saul já não é que deixou de ser amigo, passou a ser inimigo. Saul passou a ser inimigo. E isso é muito ruim, porque quando você confia no amigo, você entrega seu coração. Um amigo confia a vida ao outro. Deixa comigo, estou com você. Vamos lá nessa parada, o que der, dá para os dois. No meu tempo se falava assim: o que der para um, dá para os dois, compadre. Vamos lá. Entendeu? O que der para um, dá para os dois. E eu tenho filhas, né? Eu tenho 3 filhas. E as 2 mais velhas eram desse tempo aí. As amizades delas
Eu tenho um filho aqui nos Estados Unidos e a grande amiga dela no Brasil, continua, apesar de ser uma advogada muito famosa no Brasil, mas a amizade continua. A minha filha na área é enfermeira, né, no hospital aqui em Charlotte, mas apesar dos 8.000 quilômetros que está no meio, a amizade não perdeu, tá certo? Foi construída no alicerce da sinceridade. Você sabe o que é sinceridade? Sinceridade, nos tempos do Império, quando uma obra de arte quebrava, eles remendavam por dentro com cera e retocava a rachadura com pintura e vendia aquilo como uma coisa que fosse boa e nova. Aí, só que com o tempo descobriram esse macete. Quando quebrou lá na casa do conde, do visconde, do barão, do rei, do império, seja lá onde for, eles mandaram remendar e está vendendo aqui nesse lugar, mas está com cera. Então, quando os vendedores de arte iam vender, dizia, é sincera, entendeu? Sincera, sem cera, sem cera. Não é amizade colada que quebra não sei o quê. E esse tipo de coisas são coisas que eu gosto de aprender porque dá sentido às coisas. Amizade sincera, não é amizade. Não é legal amizade sincera? Então, colega para mim não é amizade sincera. Colega é um cara que eu não divido nem minha xícara com ele, entendeu? Eu não aceito chegar na igreja, ou sou irmão ou sou amigo, porque a Bíblia diz, amigo mais chegado que irmão. Jesus chamava os seus discípulos, às vezes de irmãos, mas tinha uns que ele chamava amigo. O Judas ele chamou de amigo, tá certo? Falar em Judas, em que momento da caminhada de Jesus o diabo entrou no coração de Judas? Não era amigo? Jesus dizia amigo. Lá no horto, Judas tinha ido para denunciar Jesus Cristo, apontar, beijando. Jesus disse, tu traz o filho do homem com um beijo. Coisa de amigo. Amigo chegado, daquele que segura e diz, não solto não. Eu dei um abraço no senhor Brandon, aqui em Deison. E ele só me vê esporadicamente, né? Mas quando eu venho, aí ele senta na frente da casa dele para fumar o seu charuto ao cair da tarde. E eu ando com uns cachorros muito grandes, são pirineus. Aí quando eu vejo ele, eu amarro os cachorros, vou lá. E eu faço uma coisa que americano não faz. Eu abraço e seguro. Você quer saber o que é que ele faz? Ele fica alisando minhas costas em gratidão. 96 anos. Uma montanha de força, de um homem negro bonito. 96 anos. Eu não sei se eu projeto nele o meu pai, né? Meu pai, eu já disse a vocês, meu pai era negro. Inclusive esse combatente, né? Herói da guerra, foi para a Itália. Só que eu não tive a oportunidade de abraçar assim meu pai. Então, quando eu vejo alguém assim, eu vou lá e dou aquele abração. Mas o que me chamou mais atenção foi a reciprocidade do abraço. Americano não fica abraçando ninguém assim. O americano, ele preserva o espaço. O espaço, você tem que preservar os 30 centímetros dele, não avança isso. Entendeu? Se você avisar, ele dá logo um passinho para trás e tal. Mas ele me deu o abração. Então, voltando ao texto, em que momento esse homem que Jesus chamava de amigo, o diabo entrou no coração? Olha como a vida é interessante. Jesus dividiu o pão com ele. Tá entendendo? Você pediu um pastel de feira com caldo de cana e seu amigo lá com liso, entendeu? Liso, liso, feito pneu de Uber que não se cuida. Eita, não posso nem dizer isso, né? Feito pneu de carro, liso, 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 e o seu amigo aí, você diz, pega aqui um pedaço, aí, e ainda dá o caldo de cana, ainda toma metade. Amigo é para essas coisas. É isso que Jesus fazia com Judas. Aquele que eu estou molhando o pão com ele no mesmo prato. Além de dividir o pão, dizia, pode molhar aqui na minha sopa, que tá, nós é top. Quando eu digo nós é top, não é que eu não conheço a gramática, é porque os ditados têm que ser comentados da maneira que é. Eu não posso. Nós somos. Não. O ditado é nós fechou, não sei o que e tal. E eu uso isso.
entendeu? É uma forma de comunicação. Então, em que momento da vida o diabo entrou? Porque a Bíblia disse que o diabo entrou no coração de Judas. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida até. Mas o diabo não entra na vida de ninguém sem a pessoa autorizar, sem dar brecha, sem fazer por outro. Foi a usura dele, a ganância, a vaidade, o entendimento equivocado dele que permitiu que o diabo entrasse no coração dele. Entendeu? Então, em que momento entrou o diabo no coração de Judas, a quem ele chamava de amigo? E eu estou falando de alternâncias da vida. Em que momento a situação financeira começou? Foi no dia que você recebeu a notificação extrajudicial? No dia que você entrou no Bacen-Júri da Justiça? No dia que a Receita Federal começou a fazer aresto de bem? Que dia que começou o divórcio na vida da pessoa? Foi no dia que chegou o oficial de justiça anunciando que a audiência final, que não teria mais nem comunicação entre as partes, seria dia tal, só para assinar lá os termos de guarda de filha, essas coisas? É naquele dia que começou essas coisas? É, o divórcio não começa isso, começa antes, começa no não preservar, no não cuidado, na não relevância, na ingratidão. Nesse empoderamento de hoje, estão ensinando pessoas, você é tão suficiente, tão top. Eu tenho que parar de me lembrar. Eu acho que eu estou assistindo muita coisa na internet e fico vindo ditados na minha cabeça. A pessoa se acha tão top que ele perde a admiração pelo outro. O que existe hoje nos casamentos, pelo que estão influenciando, são competições. Quando Deus criou o homem e a mulher, disse: far-lhe-ei uma disjuntora. Recentemente no Brasil, vocês que estão no Brasil, estão me assistindo, o Frei Gilson, uma pessoa digna da admiração até do Papa. Aí vem uma pessoa translocada desse mundo woke, que são autoridades políticas do Brasil e da comunicação e de muitos segmentos, que se você falar, você é preso. Democraticamente preso, né? Sem direito a nada. O Brasil tá dessa. Graças a Deus eu estou na América, onde tem liberdade de se falar. Tá certo? Então, o Frei Gilson disse: olha, Deus fez uma companheira para estar de lado. Porque está na Bíblia. Foi isso que o Frei Gilson disse. Você sabe o que aconteceu? Apareceu uma autoridade política lá. Eu sou nordestino mesmo. Os esquilos passam correndo e chamam a minha atenção. Você acredita? Os esquilos. Então, veio essa pessoa querendo processar o Frei Gilson, porque ele não pode dizer que a mulher tem que estar do lado. É, eu acho que todo mundo estando do lado tá bom. Não é legal você andar de mão dada, tá de lado. Como é que anda de mão dada um na frente, outro atrás? Não fica muito legal. Se tá de mão dada, tá de lado. A disjuntura quer dizer um ajudando ao outro, protegendo o outro, provendo na vida do cada um na sua função dentro de um casal. Mas a lei do empoderamento equivocadamente interpreta isso como uma ofensa. E desde quando o querer e o bem de Deus, a vontade de Deus é ofensa? Isso não existe, não é isso? Então, em que momento aconteceu o divórcio de uma pessoa? Foi no momento que chegou a vida alternância. Eu estou aqui com o celular. Hoje eu estava num culto, aqui nos Estados Unidos. E uma pessoa muito gentil comigo, ele me emprestou um tradutor. Porque na pregação, rápido, e embora eu conheça os textos, mas a linha de pensamento do pregador não tem como eu saber, né? Então, às vezes eu me perco. E o cara notou e já chegou, botou o tradutor no celular dele, sentou do meu lado, meteu o bração, ficou lá dizendo: você está protegido, está querido aqui, você é bem-vindo aqui. E eu feliz da vida. Só que quando faltavam uns 10 minutos, 15, aí ele disse, aí apareceu uma mensagem. Eu entreguei o celular para ele, eu digo: olha, tem uma mensagem no seu celular. E era no um aplicativo, não sei que aplicativo que usa aqui na América. Ele disse: rapaz, infelizmente é no meu work, no meu trabalho, eu tenho que ir.
Eu agradeci de coração, desejei as bênçãos de Deus sobre a vida dele e ele foi. Porque uma mensagem de WhatsApp faz você levantar, faz você sair correndo, faz você mudar o humor, faz você viajar. Uma mensagem. Olha como a vida é, né? As alternâncias da vida, né? É, e o texto que eu usei, Davi, porque a Bíblia ela narra personagens reais, pessoas reais, né? Que têm dificuldades reais e que quase na totalidade muita coisa da vida deles não estava certo, não estava acabando bem, não estava dando certo. Muita coisa da vida deles não estava não estava certo. E nem tudo acabou bem também não, entendeu? Então, por que é que Deus tem coisa que ele diz, por que isso está na Bíblia? Isso Deus podia. É um negócio que até é chato, até de ler, entendeu? Tem coisa que é difícil a gente ler no público, porque rapaz, fica. Mas tá lá, Deus botou e a gente tem que ler, entendeu? Por quê? Porque Deus quer mostrar que aquelas personagens são pessoas iguais a nós, né? E, e Deus, ele não escreve história de pessoas perfeitas. Ele escreve história de pessoas reais, mostrando a perfeição do seu agir na vida dessas pessoas, né? Então, no caso dessa leitura que eu fiz, mentalmente, porque eu estou sem a Bíblia aqui, pessoas que foram aplaudidas, foram temidas, né? Davi foi temido, foi traído, teve alegrias, glórias e teve muitos, mas não foi pouco, muitos momentos, mas medo, quando eu digo, era medo, medo. Porque o inimigo queria matar Davi, o exército de Saul queria matar Davi, parece que era unanimidade de todo mundo querer matar Davi, então o medo era muito presente na. É, e são. É, eu falei tempestades naquele momento, né? Então, no caos da vida dessas pessoas, Deus sempre está presente, trazendo a solução. Às vezes, uma solução definitiva para a vida toda, às vezes, uma solução para aquele momento. Então, Deus lida com a realidade como ela é. E isso é muito bom porque nos dá um lastro, uma sustenta. O lastro que eu falo, dois sentidos. Pode ser o lastro do chão, né, do piso, mas o lastro de um navio também que dá o equilíbrio para ele não balançar, não tombar, não adernar, não fazer água. Tá certo? Nós vamos continuar, em nome de